Ei, estudante, aqui quem fala é Manuel Cabral e vamos hoje então definir ponto material e ou corpo extenso, certo? São dois conceitos diferentes, certo? Vamos definir inicialmente aqui o ponto material e um pouco mais à frente que é um corpo extenso. Isso é uma utilização, isso é uma coisa que a gente vamos utilizar bastante na parte de cinemática, certo? Por quê? Porque dependendo da situação, podemos utilizar conceitos diferentes. Vamos definir então o que é um ponto material. Ponto material ou partícula, como também é chamado, é o seguinte: quando nós estudamos o movimento de um determinado corpo, muitas vezes é necessário levarmos em conta as suas dimensões, mas muitas vezes também não é necessário levarmos em conta as suas dimensões. Então, para essas situações, nós vamos utilizar o ponto material, um pontozinho qualquer, certo? Ou uma partícula também, como é conhecido. Muitos casos, então, a gente não precisamos, no caso, de dimensões como comprimento, largura e altura daquele determinado objeto. Então, quando não precisar desses dados em questão, que são relacionados ou relativamente muito pequenos para a situação de análise, nós vamos desconsiderar eles como um corpo extenso e considerar como um ponto material ou uma partícula. Por isso, então, que a gente desconsidera o corpo ao longo do processo. Por quê? Porque no caso, ele vai se tornar desprezível quando comparado com a extensão do seu movimento, considerado então como um corpo material, um ponto material ou uma partícula, certo? Devido a toda a extensão que a gente vamos utilizar ali para fazer aquele cálculo, o corpo daquele elemento é desconsiderado, certo? Mas então, por que utilizar um ponto material? Para que serve isso? Para facilitar os nossos estudos, pois temos situações nas quais as dimensões ou extensão daquele corpo não influencia em nada no processo de resolução de questão. Então, para facilitar o processo, a gente desconsidera o corpo total e considera como um ponto. É por esse motivo que podemos determinar que aquele corpo, sendo um ponto material, já que não vai necessitar das suas estruturas tais como dimensão, estrutura interna e relações de uma forma geral. Dimensões, no caso, comprimento, altura, largura, tudo isso, no caso, é relacionado com a dimensão. E a estrutura interna, no caso, que não vai precisar da massa, da densidade e de outros fatores para aquele cálculo em questão. Então, mas no entanto, não podemos pensar que aquele corpo perdeu suas propriedades, ou melhor, suas características. Muito pelo contrário, aquele corpo permanece com todas as suas características particulares, como a massa, a densidade, a carga elétrica, a área, o volume e todos esses componentes que são elementos do corpo como um todo, as características do corpo. Ele não perdeu as características, permanece todos com essas mesmas informações. Porém, para aquela análise, essas informações não são necessárias, não vai modificar em nada no cálculo. Então, logo podemos observar que o conceito de ponto material ele é muito relativo. É quase igual como o ponto referencial. A referência para aquela situação não será necessário a utilização das demais características dele. Porém, pois um mesmo corpo, dependendo da situação, ele pode ser considerado uma partícula e, em um outro momento, ser considerado um corpo extenso. Ele não ser considerado uma partícula, certo? Então, a gente já, numa outra situação, considera então como um corpo extenso. Vamos então definir o que é um corpo extenso. Um corpo extenso, ele é algo que, quando suas dimensões para análise não podem ser desprezíveis, certo? Durante o processo de análise, não podemos desprezar aquelas dimensões desse corpo, dimensões ou características desse corpo, certo?
Quando as dimensões não podem ser desprezadas no estudo dos fenômenos, nós temos, no caso, então, um corpo extenso. Por este motivo que consideramos um corpo extenso, pois necessita das suas estruturas, tais como suas dimensões e as estruturas internas, pois nós não podemos, em muitas circunstâncias, desconsiderar a massa, desconsiderar o comprimento, a largura, a altura, o movimento de rotação que aquele corpo está fazendo e outras características que é de acordo com a análise em questão. Então, inicialmente, a ideia de corpo extenso e ponto material já está ficando um pouco claro. Na próxima videoaula já vai ser uma questão já de exemplos, no caso do nosso dia a dia, que pode ser utilizado de forma mais clara e sucinta, beleza? Por hoje, então, ficamos por aqui e nos vemos na próxima videoaula.